Essas daqui caem bastante, certo? Mas essas primeiras nem tanto, mas eu vou falar mesmo assim, ó. Tudo vale a pena. Essa expressão, oficialmente, não tem obrigatoriamente um acento grave. É uma questão de história das expressões femininas, tá? Este forno é a lenha. Então, forno a lenha não tem acento grave. Cortei o mato à foice. Isso aqui é uma discussão longa. Então, é assim. Como a foice dá para a gente a noção de instrumento, é um instrumento que foi usado para cortar o mato, alguns autores defendem que, por conta de ser um instrumento, não vai acento grave. Mas isso, gente, é uma particularidade muito assim, grande. Então, a gente tem, assim, bancas, já peguei bancas de área fiscal, de modo geral, tá? Nem estou falando da ISAF agora. Já peguei lá a Universa, por exemplo, certa vez fez uma questão assim. Não era a foice, acho que era escrever o texto à máquina, uma coisa assim. Como a expressão é de instrumento, alguns autores, ele fala exatamente o que eu estou dizendo para vocês, alguns autores consideram que a expressão, então, não pode ter acento indicativo de crase. Verdade. Então, isso aqui é carta na manga para vocês saberem, tá bom? Agora, o que está na letra D, na letra E, vocês têm que saber. Ficamos cara a cara com ele. Cara é palavra feminina, mas aqui não vai acento grave porque a expressão é de palavra repetida. Então, expressões com palavras repetidas, sejam masculinas ou femininas, não importa. Essas aqui, essas expressões com palavras repetidas, não têm acento grave, certo? Ensino à distância. A expressão à distância não tem acento grave, a não ser que ela venha especificada. Olha lá, a distância de 100 metros. Fez-se a especificação. Pronto, aí você põe o acento grave. Tudo bem? É isso. Fechou? Então, veja bem, aqui, daqui para frente, que a gente tem algumas particularidades, são pouquíssimas, acho que tem mais duas aqui, né? Isso, são mais duas só. A gente vai ver na aula passada, na aula que vem, aliás. Então, na aula que vem, nossa gravadinha, eu termino. Já era para a gente ter encerrado hoje, uma questão de 5 minutos, eu termino os acentos graves, termino essa parte de crase, e aí a gente entra em pontuação. Então, material em mãos. Eu mandei o material, hein? Eu mandei. Veio pergunta para mim, Ricardo? Não, então você põe aquelas questões para mim, por favor. Ó, o que acontece é o seguinte, vocês se lembram aquele único material meu que eu enviei, que foram aquelas questões trocadas, porque o meu computador me fez o favor de me aprontar uma, né? Ele não gravou algumas questões, enfim, eu arrumei material para vocês, mandei material com as questões que eu havia comentado, que era justamente para vocês poderem bater com as lousas que foram gravadas para vocês. Certo? Muito bem. Aí, uma aluna, a Cecília, ela me pediu muito para que eu comentasse essas questões. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui hoje para eu comentar, certo? Então, quem tiver interessado, eu vou aproveitar porque não veio nenhuma outra dúvida por e-mail. Os e-mails que eu recebi no meu celular, eu já olhei aqui, não tem mais nenhum, pelo menos eu não vi, gente. Se eu comi bola com algum, aí vocês me mandam de novo, tá certo? Então eu vou comentar essas questões, elas não são difíceis, certo? A Cecília até falou, professora, são questões atuais, tal, é isso mesmo. Essa daí mesmo, Ricardo, obrigada. É da Cecília Valéria Rodrigues, o pedido. Então eu vou comentar essas questões que apareceram aí. Tá? Você pode até pôr na tela para eles, viu, Ricardo? Porque assim fica mais fácil. São questões que eu pus no dever de casa, que estava naquele material que eu tive de alterar, né? São umas questões da ESAF, se não me engano, todas elas são. E aí, como eu falei, elas são simples. Ó, eu vou mostrar para vocês. Já vai daqui a pouquinho aparecer aí. Elas são simples, são de regência. No fim, por conta do equívoco do computador, vocês ganharam umas questões aí, né? Então, vamos ver lá. Ó. Então, é assim, nessa questão 4, nós temos assim, em relação às estruturas do texto, assinale a opção incorreta, para marcar a incorreta. Então, nós temos assim no item A, direto lá embaixo. O termo para quê confere ao período em que ocorre a ideia de finalidade. Eu coloquei essa porque nós já falamos de conjunção, e para quê é uma locução de conjunção que cai bastante em prova, certo? Então, olha lá. Para que a cobertura... Ah, ele saiu. Olha lá. Pior que eu não lembro o texto de cor. Para que a cobertura... Não lembro. Olha lá. Para que a cobertura
Ficou. Para que a cobertura mínima oferecida pelos planos de saúde aos seus segurados inclua as tecnologias. Então, para que a cobertura oferecida pelos planos aos seus segurados inclua as tecnologias. Vem outra ideia ainda agora, certo? Olha lá. Os tratamentos, equipamentos que entraram em uso recentemente, continua ainda, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar acrescentou, então vai até aqui. Nossa, que longo, olha, ele fez de propósito. Aí começa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, acrescentou 73 novos procedimentos à lista de exames. Então, veja bem, a ANS, acrescentou 73 novos procedimentos à lista de exames com a finalidade de que a cobertura mínima oferecida pelos planos de saúde aos seus segurados, né, inclua as tecnologias, os tratamentos e os equipamentos. Foi isso aqui, ó, que na leitura era muito longo, eu travei ali, certo? Que entrar em uso. Então, realmente tem a ideia de finalidade, essa aqui está certa, não é a resposta. Você sempre tem que ocupar aqui com objetivo se você tiver dificuldade de perceber, certo? Ah, lá, a ANS acrescentou 73 novos procedimentos com o objetivo de a cobertura mínima oferecida incluir as tecnologias e os tratamentos, etc. Certo? Bom, muito bem. Na D, a expressão aos que buscam, está grifado aí no texto para vocês, aos que buscam a proteção dos planos de saúde, tem no período a função de objeto direto. Vejam por que eu falei que a questão era simples. Porque é assim, ela é o sujeito, tende a segurar. Olha o tender aí que a gente viu na outra aula, né, gente? Ó, deve. Assegurar a quem? Aos que buscam a proteção dos planos de saúde. Assegurar a quem? Esse aos, que a gente cansou de falar em aula, sempre é preposição. Então, tudo isso aqui funciona com objeto indireto. Certo? Tá aí. Aos que buscam a proteção dos planos de saúde e a cobertura. Então, é aqui. Então, é aqui. É só onde estava em negrito mesmo. Pronto, porque daí para frente, daqui para frente, ó, a cobertura mais completa possível. Então, daqui para frente, a gente tem o objeto direto, certo? Então, isso aqui, esse trechinho é indireto, portanto, esta é a resposta. Pronto. É simplesinha. A questão era simples, é porque estava na parte de regência para a gente confirmar o que nós falamos. Na quinta questão, nós temos lá, assinale a opção em que o trecho do texto de Emir Sader... assinale a opção em que o trecho da Emir Sader eu tirei e coloquei julgo que os itens, porque a questão foi adaptada, certo? Então, nós temos assim, ó, de certa maneira, pode-se resumir os eixos que articulam o poder atual no mundo a partir de 3 grandes monopólios. Olha que medo disso. A crase antes de verbo, não é? Não existe, porque partir verbo é anjinho. Daí eu ter colocado lá a partir de 99 é anjinho, não dá para ver acento grave, né? Aí ele continua, a partir de 3 grandes monopólios, o das armas, o do dinheiro e o da palavra. O primeiro reflete a política de militarização dos conflitos em que os Estados Unidos acreditam dispor, né, de superioridade inquestionável, certo? Conflitos, é isso mesmo, militarização dos conflitos e os Estados Unidos acreditam dispor de superioridade. Bom, então esse item aqui está errado, tá certo? Olha lá, porque ele pôs a crase antes de verbo. E na D, eu já vou falando direto para vocês, porque está lá embaixo, gente, ó, aqui embaixo, está aqui, eu vou começar aqui. Com governos que rompem com o modelo e com os outros que buscam readequações que permitam a ele não sucumbir com... A ele aqui seria, não é a ela, porque é a América Latina, certo? Não permitam a América Latina não sucumbir com ele. Sucumbir a quê? É uma questão de regência também. Olha lá, sucumbir a quê? Vai preposição a aí, certo? Vocês têm todas essas questões naquele material que vocês receberam, porque no material de vocês em Word havia essas questões. Depois eu coloquei algumas outras, eu coloquei no dever de casa, e assim foi, porque o material, os meus slides não estavam com essas questões. Então, vocês as têm. E aí, como a Cecília pediu, eu estou comentando. Na 6ª questão, a gente tinha que assinalar incorreta outra vez, certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá.
Ó, temos de assinalar a incorreta. Então é assim, olha, na letra B, substituir o trecho tornando possível imaginar por no qual possibilita imaginarem-se. Então, no trechinho que eu já negritei para vocês, está assim. Lá em cima, ó, a civilização aqui. A civilização industrial leva à concentração de poder e ao declínio de liberdade individual, mas, ao mesmo tempo, liberta os homens das piores formas de servidão, do peso do trabalho alienante, tornando possível... Cadê? Mas, ao mesmo tempo, a civilização industrial leva à concentração e tudo mais... E aí aqui para baixo, mas ao mesmo tempo, ela, a civilização, liberta os homens das piores formas de vida, tornando, tá vendo, ó, na continuidade do texto, tornando possível imaginar um mundo de homens livres, os quais conseguirão a liberdade do impulso. Tudo bem? Essa é a leitura do texto. Vejam que ele pediu para a gente, a partir do tornando, colocar no qual. Então, vejam lá, para que a gente vai pôr esse no qual? Se esse tornando se refere à civilização industrial, certo? Aí, se nós pusermos o no qual, ele vai puxar o trabalho alienante, olha. No trabalho alienante possibilita imaginarem-se, fora que não é possível, porque possibilita aqui, pede um sujeito, né? Pede um sujeito, e aí no qual não tem essa relação. Então, já ficou errado aí. E possibilita imaginarem-se, em dois verbos assim, a gente conjuga esse, não é? E esse aqui não faz relação de singular e de plural, certo? Não faz. Possibilitam imaginar, aí tudo bem. Entendido? Então, ele fez a maior confusão, aí está tudo errado, por isso que essa é a resposta. Mas o crivo está lá. A civilização industrial é que liberta, né? Que liberta o homem, os homens, e ela torna possível imaginar um mundo de homens livres. Por isso que não dá para se trocar no qual possibilita imaginarem-se. Tá certo? Então, ficou errada essa questão. Aí as demais estão certas, não é? Só pode. Olha lá, um segmento. Um mundo de homens livres que conseguirão, por um mundo cujos homens... Espera cujos homens livres conquistarão. Vejam, um mundo de homens livres. Então, essa relação aqui, ó, mundo de homens livres, ele trocou o de aqui pelo cujos, não é? Um mundo, e os homens livres desse mundo, tá vendo? Fez a posse, não é? Esses homens livres conquistarão, porque eles conseguirão. Só usou um sinônimo aqui. Então, vocês viram que ele tirou a posse, que eu expliquei na aula passada, que o cujo é igual a um possessivo, né? Ele tem a ideia da posse junto dele, e por isso que foi possível fazer essa troca, para manter essa relação de posse aí. E na E, substituir o segmento para desafiar por para que se desafiem. Isso aqui a gente viu já faz um tempinho, mas é sempre bom relembrar, por isso que eu pus. Aqui nós temos a oração reduzida e aqui a oração desenvolvida. Porque o para é preposição e o desafiar está no infinitivo. Então, não apareceu conjunção nem pronome relativo. E o verbo não está no presente, nem no passado e nem no futuro. Oração reduzida. O que ele queria? Que você desenvolvesse. Era só pegar o trecho para que se desafiem e colocar aqui no lugar dele no texto, ó, do para desafiar. Então, por meio do aumento aqui em cima, por meio do aumento dos padrões de conforto e acesso à informação, essa civilização cria condições favoráveis para que se desafiem radicalmente os velhos laços de autoridade. Vejam que o verbo foi para o plural, com esse se aqui, para mostrar que os velhos laços é que são desafiados, para que eles sejam desafiados. Então, deu a concordância, desenvolveu, a ideia de finalidade se manteve, viu que a ideia de finalidade caiu em duas questões aqui? Olha lá, na oração reduzida e na desenvolvida e na questão anterior que a gente corrigiu, tá certo? É isso, então, prontinho. Essa última aqui era bem simplesinha, né? Ó, foi adotada uma postura única. Muito bem, então se eu tirar esse verbo ser daqui e trocar pelo pronome apassivador, o que vai acontecer? No passado, o adotado que era particípio,
vai para o passado, para manter o tempo da locução, certo? E a gente põe o se no lugar do foi. Então dá. Olha lá, mantém-se a estrutura sintática de voz passiva e a ideia de passividade ao empregar adotou-se em lugar de foi adotada. Vejam, se a postura foi adotada é porque adotou-se uma postura. O que a gente viu na aula passada a respeito das vozes verbais, por isso que esse item está correto. Tudo bem? Pronto, fiz todas as questões com vocês, quanta emoção. Então, gente, daqui para frente, nós não nos veremos mais ao vivo. Agora é só no online, não é isso? É bom, que assim você tem tempo de ir, de voltar, já que eu vou falar de verbo e de pronome, vou cansar vocês, hein? Porque pronome e verbo é jogo duro. Mas, como a gente já falou bastante dos pronomes, eu só vou arrematar, né? E dos verbos, não, dos verbos a gente vai falar bastante coisa. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula, além da pontuação, é claro. Um beijo para todos, boa noite, durmam com os anjos.